O Salmo 95, que é que a gente está estudando, ele é ao mesmo tempo um convite ao louvor e também uma advertência contra a descrença. Ele exalta o Senhor, então ele apresenta aqui um Deus que merece ser adorado e dá o motivo pelo qual nós devemos adorá-lo, porque ele é o Criador de todas as coisas. É como se o salmista dissesse assim, nós devemos adorar a Deus, porque nós não viemos do acaso. Nós devemos adorar a Deus, porque nós somos obra de suas mãos. Ele nos planejou, Ele criou cada um de nós. Bem, vamos lá. O Salmo começa com um convite à adoração. Ele diz, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Então, ele começa como que sorrindo e ele convida para adorar a Deus. Seria interessante que cada manhã, no nosso momento de adoração pessoal e também com a família, nós tivéssemos momentos para adorar o Senhor, para louvar o seu nome, cantando hinos de adoração, de louvor, para engrandecer, adorar e reconhecer um Deus que pode todas as coisas. E louvá-lo, né, por isso também. Então, o Salmo 95, ele começa com essa deixa, esse convite. Mas depois ele diz o seguinte, dentro desse clima, dentro desse espírito, ele diz assim, o salmista diz, celebremos o rochedo da nossa salvação. Esta expressão, rochedo da nossa salvação, é uma expressão única na Bíblia. De todos os livros da Bíblia, todos os capítulos da Bíblia, essa expressão só aparece aqui no Salmo 95. Que coisa especial! É por isso que quando a gente vai lendo os capítulos dia após dia, todos os dias, a gente descobre coisas maravilhosas, né? Que se a gente não parasse, não estudasse, não analisasse com cuidado, nós não iríamos descobrir. É claro, Deus é chamado de rocha em outros capítulos da Bíblia, inclusive em outros salmos. Ele também é identificado como a nossa pedra, lá no Novo Testamento, por exemplo, a pedra angular. Mas essa expressão junta, rochedo da nossa salvação, é que aparece aqui. Deus é a nossa salvação. Jesus é a nossa salvação. Jesus é o nosso Salvador. Não há outro. Não há outro nome como o nome de Jesus. Ele pode salvar, Ele pode transformar, Ele pode capacitar, Ele pode converter, Ele pode mudar a vida das pessoas. E eu louvo o nome dEle por isso. Um dia Ele me transformou. Ele me encontrou no mundo das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele me deu vida verdadeira, Ele me deu felicidade, Ele me deu alegria, Ele me deu esperança e mais, Ele me deu uma família espiritual, uma família literal e ainda a esperança da salvação e da vida eterna na Nova Jerusalém. E tudo isso e muito mais, Ele também fez e ainda fará por você. Basta você crer, porque Ele é o rochedo da nossa salvação. Por mais que nós tentemos buscar esperança e alegria e felicidade com as nossas próprias forças, Deus é a única esperança. Jesus é a única esperança. Talvez você já tenha escutado aquela expressão, a esperança é a última que morre. Eu quero dizer para você que a esperança não morre nunca, porque a esperança é Jesus. Amém? Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Mas há outras lições maravilhosas ainda no Salmo 95. Por exemplo, o Salmo diz o seguinte, que o Senhor é Deus supremo e Ele é um grande rei. Também, como eu já mencionei, Ele é apresentado como Criador, aquele que fez todas as coisas. Por exemplo, verso 5, dele é o mar, pois Ele o fez. Obra de suas mãos, os continentes. Ele criou o mar e Ele criou os continentes. Tudo isso não veio como obra ou fruto do acaso. Foi planejado por Deus. E aí vem o convite no verso 6. Vinde, adoremos, prostremo-nos. É muito importante a gente ter um momento para a gente se prostrar diante do Senhor. Eu tenho um momento lá em casa, um lugar lá em casa, onde eu uso para me prostrar diante do Senhor, para me ajoelhar diante do Senhor. É um lugar único. Você tem? Se não, crie esse lugar na sua casa.
um lugar em que você pode se encontrar com Deus a sós. Ok? Prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor, o texto diz. Ele nos criou. Amém? Amém, amigo? Deus nos criou. Creia nisso. Confie nisso. Coloque nisso a sua esperança. Mas o capítulo ainda diz mais. Olha que coisa linda. Diz assim, Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Ele não só nos criou, Ele também é o nosso pastor, Ele nos conduz, Ele nos dirige com o seu cajado. Deus é amor. O Salmo diz mais, o Salmo diz assim, a continuação do verso 7, somos ovelhas da sua mão. Então, com uma conclusão desse versículo 7, ele diz assim, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Isso aqui é fantástico, sabe por quê? Porque Deus apela para que a gente abra o nosso coração a Ele. É que Deus se entristece com quem endurece o coração. Deus se entristece com quem endurece o coração, porque Ele não pode ajudar a pessoa que fecha o seu coração, que toma a decisão de não seguir a Deus. Sabe por quê? Porque Ele respeita a decisão, Ele respeita a escolha de cada um. Eu e você temos livre-arbítrio, é um presente, é uma dádiva do Senhor isso. Então Ele apenas apela, se ouvirdes a sua voz, não endureçam o coração, eu quero entrar na sua vida, eu quero mudar você. Esse texto do Salmo 95, ele se repete no Novo Testamento. Quer ver? Eu vou ler para você aqui. Está lá no livro de Hebreus. Está lá no livro de Hebreus, no Novo Testamento. Se você tem a sua Bíblia aí, você pode acompanhar comigo, por gentileza. Livro de Hebreus, no capítulo 3. É quase que uma citação, uma repetição deste salmo, em que o autor de Hebreus apresenta aqui esse convite do Senhor. Por exemplo, no verso 7 ele diz, assim como diz o Espírito Santo. Aqui ele identifica quem faz o convite é o Espírito Santo. Ele convida, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Depois no versículo 13 ele diz, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, a decisão por Jesus tem que ser hoje, não pode deixar para amanhã. Porque amanhã pode ser tarde demais. Quem te garante que você vai estar vivo amanhã? Eu não sei nem se eu vou estar vivo. Nossa vida é incerta. O ontem já passou, amanhã é incerto, é hoje a oportunidade. No capítulo 4, então, aliás, antes do capítulo 4, no capítulo 3 ainda de Hebreus, no verso 15, ele diz de novo, ele repete, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Salmo 95, que é o que nós estamos analisando, não há aqui identificação de autor, quem teria escrito o Salmo. Mas o autor de Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 7, ele então cita a Davi como sendo o autor. Ele diz, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi. Então, provavelmente, o Salmo 95 tenha sido escrito por Davi, que, inspirado por Deus, diz o seguinte, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, várias vezes aparece essa frase. Se essa frase aparece tantas vezes, repetidas vezes, é porque é uma mensagem importante aqui. E a mensagem do Salmo 95, para mim e para você, é que esse Deus que merece todo louvor, toda honra e toda glória, que fez a cada um de nós, que se importa conosco, quer entrar na sua vida, na minha e na sua vida. Quer entrar na sua família. Ele está à porta e bate, como diz Apocalipse 3:20. E se você abrir a porta do seu coração, se você abrir a porta da sua vida, se você decidir hoje, Ele vai mudar você. Vai mudar. E aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, amigo. Tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Para melhor. Para melhor. Hoje é o dia de você tomar a sua decisão. Você está estudando a Bíblia? Toma a decisão de ser batizado. Procure um pastor e diga, pastor, eu quero ser batizado. Procure um amigo que lhe está dando estudos bíblicos e diga, quero ser batizado. Você já foi batizado? Tome a decisão de ter uma comunhão diária com Deus todos os dias, de ler a Bíblia, de orar todos os dias.
Você já está fazendo isso? Tome a decisão de testemunhar, de falar do amor de Jesus para outras pessoas, de ser um discípulo verdadeiro do Senhor, para crescer na fé. Abra o seu coração para que o Espírito Santo de Deus entre, revolucione a sua vida e faça de você um homem, uma mulher realizado, realizada, pleno, cheio de esperança, de alegria, de paz, a paz que excede todo entendimento. Vamos fazer isso? Eu quero orar por você agora, para que isso seja uma realidade na tua vida. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, é com grande alegria que nessa manhã eu oro ao Senhor. Tu és o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E é por isso que eu oro alegre, feliz e contente, mas eu oro entregando em tuas mãos o meu amigo, a minha amiga que ora comigo, para que ele seja guiado por ti, para que seja transformado por ti. Nesse momento, nos entregamos a ti juntos, para que o Senhor entre com teu Santo Espírito em nossa vida e mude-nos para melhor. Oro em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amigo, que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia, que você seja reavivado por sua palavra.